Vamos para a palavra de Deus? Abra sua palavra de Deus em Lucas 24, 13. Vem a mim aqui. Eu vou ler aqui que eu sou meio cegueta, viu? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único peregrino, visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Pode fechar seus olhos nesse momento, quero orar com você. Santo Deus, diante da tua presença agora eu entrego todo o meu ser, Pai. E venho pedir, Pai, para que em nome de Jesus, cada palavra proferida aqui não seja da minha boca e da minha vontade, mas seja o teu Espírito guiando, Deus. Venho pedir para que em nome de Jesus, o Senhor venha abrir os corações dos irmãos nessa noite. Eu peço que em nome de Jesus toda distração, tudo aquilo que possa tirar o foco daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, que fique para o lado de fora agora, no santo nome de Jesus, para que nós estejamos totalmente alinhados com aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu preciso contextualizar vocês do que estava acontecendo em Jerusalém, no momento dessa passagem. O momento dessa passagem sucede no 3º dia. Jesus Cristo havia morrido para cumprir o propósito de Deus na sexta-feira. E acontece que entre os discípulos e entre aqueles que seguiam Jesus, pairava um momento de medo, de insegurança. Porque enquanto eles tinham a promessa a qual Jesus ressuscitaria, como ressuscitou, no momento em que eles estavam, eles sabiam que os fariseus, prendendo e matando Jesus, tinham ganhado força política. Assim, logo começaram a perseguir aqueles que andavam com Jesus e aqueles que o seguiam. E o que a gente percebe com isso? Que houve um êxodo dos discípulos de Jerusalém. Associando isso hoje com o que nós temos vivido no nosso tempo, eu vejo que o momento que nós estamos vivendo não é muito diferente. Nós estamos vivendo um momento ao qual nós temos medo, insegurança. Um momento ao qual nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. A cada dia aparece uma nova arma com poder destrutivo para acabar com um estado inteiro, com um país inteiro. Agora nós estamos vivendo uma nova era das inteligências artificiais, que está todo mundo com medo de nós virar o exterminador do futuro, né? Começar aquelas máquinas vir matar todo mundo. E eu vejo que com isso, nós nunca tivemos na história da humanidade um tempo ao qual o ser humano está com a sua cabeça tão cansada. Nós nunca tivemos na história da humanidade um tempo ao qual nossas emoções estão tão despedaçadas. E o que nós vemos, eu percebo um fenômeno, que ao passar dos anos, eu lembro assim que quando tinha ano novo, nós nos enchíamos de expectativa, escrevíamos nossos planos, e ali, passavam-se alguns meses até a gente começar a quedar a energia. Então a gente começava, não, pô, janeirão, fevereiro, março, e lá para julho, a gente começava, tal, né, pô, chegando no fim do ano, tal, né. Só que eu percebo, meus irmãos, eu não sei se é só comigo, mas eu tenho conversado com muitas pessoas, e há algo que há de comum quando eu converso com essas pessoas. Nós estamos em janeiro, eu converso com alguém, a pessoa me vira e fala: eu estou cansado, eu já estou desgastado. E nós vemos nesse momento, esses discípulos que estavam indo para Emaús, que eles estavam num momento de desgaste, num momento de desilusão, porque eles esperavam algo ao qual não estava acontecendo. E por que os discípulos não creram? Peço para projetar para mim, por favor, o versículo 22. No versículo 22, diz que eles estavam contando para Jesus isso. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Quando a gente vê isso, eu percebo que quando esses discípulos saíram
de Jerusalém, eles não saíram sem alguma notícia, sem alguma evidência da ressurreição de Jesus. Nós vemos que no texto acontece 2 vezes. As mulheres vão lá, vêm e voltam, depois outros vão, vêm e voltam. E aí eu me pergunto, por que eles não creram? É porque às vezes a gente quer ver aquilo que a gente quer e esquece da palavra que Deus lançou sobre a nossa vida. E eu fico imaginando que nesse momento, que eles estavam conversando com Jesus e não reconheciam. Se os irmãos me permitem aqui dar uma viajada, eu fico imaginando que eles ansiavam o Messias, Jesus, assim como os judeus esperam até hoje. Eu acho que na cabeça deles, ao 3º dia, eles iam escutar um estrondo gigantesco, ia ver um cavalo, uma carruagem gigante, que para a época ia ser tipo uma Harley Davidson, assim, né? Jesus vindo assim, e Jesus falou, tem arma para todo mundo aí, vamos catar. E eles imaginaram que Jesus ia passar dentro de Jerusalém, corta a cabeça de romano e corta a cabeça de fariseu. E eles falam, eu imagino que eles devem ter pensado, eles falaram assim, é isso aí, eu falei que ele ia voltar mesmo, isso, mata mesmo Jesus. E meus irmãos, acontece que muitas vezes a gente coloca uma expectativa e queremos que as coisas saiam da forma como a gente planeja. Mas a forma como Deus planeja nós não podemos controlar. E Ele é sábio para fazer da melhor maneira para nós. Eu encontrei uma outra versão desse texto, que eu fiz questão de trazer, eu acho que é Almeida Corrigida, que a palavra fala assim, no momento que Jesus se encontra com ele. E ele lhes diz, que palavras são essas que caminhando trocar entre vós? E por que estáis tristes? Perceba bem que Jesus não pergunta para eles assim, vocês estão tristes. Jesus já faz uma afirmação. Mas por que vocês estão tristes? E hoje eu vejo, meus irmãos, que o cansaço que o mundo está colocando sobre nós, a pressão, tem atingido a nossa igreja. Nossa igreja, quando eu falo igreja de modo geral. E nós temos visto esse cansaço entrar dentro das igrejas. Nós temos visto agora esse movimento que nós carinhosamente apelidamos dos desigrejados, que tem crescido cada vez mais. De pessoas que talvez se frustraram de alguma forma com a igreja e acabam se desvinculando. E eu pergunto para você, quantas vezes aqui, e a palavra que eu quero trazer aqui, eu não quero trazer nenhum julgo sobre você, porque eu sou o primeiro a receber essa palavra, porque por muitas vezes eu neguei aquilo que Jesus falou que era para eu fazer. Mas muitas vezes, irmãos, a gente está na igreja e de repente a gente está lá, eu estou tocando, eu estou cantando, e diante do primeiro cansaço que nós temos, puxa, eu quero dar um tempo. Para não falar que eu estou falando do Ministério de Louvor, que é a minha galera aí, muitas vezes a gente está na célula, ali, pastor, estou cansado, eu preciso cuidar de mim, eu preciso de um tempo. Aí eu só estou frequentando célula, eu não quero ir não, aquele irmão lá é muito zica, tem aquela irmãzinha que é 2 minutos de ministração e 3 horas de resposta dela, eu não quero participar não, eu estou cansado, eu preciso de um tempo, eu preciso me cuidar. E quando eu vejo isso, todas essas pessoas, a maioria das pessoas às quais eu convivo, que já passaram por isso, inclusive eu faço a pergunta, por que estáis tristes? Se você fez aquilo que queria, né? Se a gente saiu do lugar ao qual Deus designou para nós ficarmos, e nós fizemos a nossa vontade, eu resolvi tirar um tempo para cuidar de mim, por que estáis tristes? E a resposta é muito clara para isso, meus irmãos. Porque quem desvia do propósito de Deus é só ladeira abaixo. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero falar agora para vocês sobre o profeta Jonas. Quantos aqui conhecem o profeta Jonas? Acredito que todos conhecem, o homem do grande peixe. Não pode falar baleia, eu treinei para isso, para não falar baleia, hein? Mas o profeta Jonas, meus irmãos, ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha um destino ao qual Deus o enviou. Deus mandou Jonas para? Ó, a EBD, hein? O pastor André está aqui, hein? Só que ele foi para? Quando Jonas chega, a palavra nos mostra que ele chega no porto e ele compra a passagem para entrar no barco que vai levar ele para Tarso. E eu tenho aqui para falar uma coisa para vocês essa noite, meus irmãos, já que é para investir, já que é para gastar tempo,
já que é para se desgastar, por que não investe naquilo que o Senhor está ordenando? Muitas vezes nós nos pegamos reclamando, por que as coisas não acontecem para mim? Mas é claro, Deus dá uma direção, Deus dá uma ordem clara, e nós vamos e fazemos totalmente o oposto. E no momento que nós vemos isso sobre a vida de Jonas, Jonas é só ladeira abaixo, meu irmão. Você pega aqui, ele está na cidade, da cidade ele vai para o porto, do porto ele vai para o barco, do barco ele vai para o fundo do barco ele vai para o mar, do mar ele vai para a boca do peixe ele vai para a barriga. Em nenhum momento vocês vêem na palavra que Jonas orou durante esse processo. Mesmo os homens dentro do barco falando, clama o teu Deus, ele não orou. Jonas vai orar depois de 3 dias dentro da barriga do peixe. Eu quero te falar uma coisa essa noite, talvez você esteja dentro desse peixe hoje, que é para você voltar a ter intimidade com o Senhor. Talvez Deus te colocou nessa situação que você se encontra hoje, porque Ele quer te usar essa situação para você voltar a ter proximidade com Ele. Talvez você esteja enfrentando uma depressão, uma enfermidade, um problema dentro de casa, e você não entende por quê. Eu te falo por quê. Porque Deus vai usar isso para edificação na sua vida, transformar a sua vida através disso. Há uma palavra para nós nesse respeito. E a gente está vivendo agora o ano da frutificação. E eu pergunto para vocês, o que nós temos plantado? E isso é um problema também, meus irmãos, porque tem muita gente que está plantando maçã esperando colher manga. Entende? Se nós queremos algo da parte de Deus, se nós queremos um ano de frutificação, se nós queremos mais do Espírito Santo, há um preço a ser pago. Mas nós o quê? Quando nós falamos, a gente quer a bênção do Senhor, todo mundo, glória a Deus. Você quer ser mais cheio de Espírito Santo, glória a Deus. Você quer ter um ano de bênção da sua família, glória a Deus. Então você vai ter que orar em dobro, oh glória a Deus. Glória já começa a dar uma sumida. Aí quando fala, talvez o pastor chegue aqui e fale para você, esse ano nós vamos ter que jejuar mais. Nós vamos ter que fazer um propósito maior. Aí o glória já começa a sumir um pouco. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não tem como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você quer ter algo diferente do Senhor, há algo diferente que você precisa fazer. Há um preço novo que você precisa pagar. Você quer ver a sua família restaurada, entregue nas mãos do Senhor, há um preço ao qual tem que ser pago. Talvez você tenha que tirar tempo de sono, talvez você tenha que acordar de madrugada, talvez você tenha que acordar mais cedo, mas entenda que você está em construção daquilo que Deus tem para a sua vida. Quero contar aqui para vocês um breve testemunho de quando Deus começou a ativar algumas coisas em mim e começou a me direcionar por esse momento de mudança, uma mudança de frequência. Aqui a maioria dos irmãos que estão na igreja aqui, que me conhece, sabe daquilo que eu passei, mas eu quero falar que talvez a maioria de vocês aqui não me conheça. Há alguns anos atrás eu perdi a minha mãe e foi um dos momentos mais complicados da minha vida. Nesse momento de perca de minha mãe, meu pai teve um colapso emocional devido ao grande choque e ele também precisou ser internado. E eu me vi algumas semanas, nessa época eu não era casado ainda com a Karen, e algumas semanas eu me vi sozinho em casa, uma situação inédita diante de um momento muito complicado. E quando ia chegando à noite, eu dava aula durante o dia, chegava, às vezes vinha na igreja, estava tocando no ministério. E alguns dias eu chegava em casa, eu temia a noite, porque quando chegava a noite, eu começava a ter uma queimação nas costas, e até hoje eu não sei o que é, Deus já curou em nome de Jesus. Não sei se era da minha cabeça, não sei se era físico. Que quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Eu ficava me revirando na cama, e aquilo me incomodava, até que um dia eu fui no corredor da minha casa, que é o lugar mais friozinho, e eu coloquei meu edredom no corredor, e eu me deitei, e aí eu comecei a relaxar. Então eu passei a dormir todas as noites no chão do corredor, porque era a única maneira que eu conseguia descansar e dormir. E nesse momento, todos os dias eu fazia oração, e você pode estar me perguntando, né? Mas Fernando, você nesse momento estava cheio de fé? Não, do contrário. Acho que o que havia em mim era a morte. E nesses momentos eu orava a Deus, eu tinha duas coisas que eu falava muito para Deus. Eu falava, Deus, ou o Senhor me acorda e isso tudo seja um sonho, ou o Senhor me leva, porque eu não aceito viver assim o resto da minha vida, com esse negócio que eu não sabia o que era e era terrível.
Até que um belo dia, meus irmãos, eu orei alguns dias nisso. E, de repente, aquilo que era morte dentro de mim, Deus começou a soprar uma melodia. E aquilo começou a crescer dentro de mim, e eu comecei a escutar. O que Ele vive, posso crer no amanhã. Estou fora do tom, mas Deus sabe. O que Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Aleluia, aleluia. E nesse momento, meus irmãos, eu comecei a perceber uma coisa, que Jesus, eu acredito que aqui muitos, apesar de ser já uma tecnologia meio que obsoleta, já viram um rádio na vida, né? E o rádio, ele tem um sintonizador de frequências. E às vezes eu penso, né, quem usava rádio, né? Quando você estava em uma determinada frequência e você queria ir para outra frequência, você alterava aquela frequência. Não quero ouvir isso, eu vou mudar e ir para cá. E eu observo que Jesus, ele começa a mudar o ambiente. É mais ou menos como se aqueles discípulos tivessem, está acontecendo isso, vai matar, não sei o que, Jesus, para. Mas os profetas não falaram que tinha acontecido todas essas coisas mesmo? Vocês não entenderam não o que os profetas... Não, peraí, vamos aqui, vamos começar com Moisés. E Jesus foi discorrendo com eles. Jesus foi falando. A palavra de Deus, meus irmãos, tem que começar a falar mais alto que as vozes do mundo no nosso coração. Nós temos que entender que nós temos que internalizar aquilo que Deus quer e parar de ouvir a frequência do mundo, os ruídos externos. E quando eu percebo, quando Jesus, né, chega aquele momento em que eles vão se despedir, vou até ler o texto aqui, o versículo 29, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles e eles se perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunha as escrituras? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, ela queima de forma que esse fogo é muito mais forte que o inferno que está à nossa volta. Quando nós colocamos a palavra de Deus em nossos corações, não importa o que esteja acontecendo fora, porque nós temos a convicção de que Ele está conosco, nos guiando, nos protegendo, nos dirigindo em cada momento. E eu fico meio, essa passagem sempre deixou muito intrigado, porque nessa parte, ele pega, ele corta o pão e some. O pão cai, né? Eu imagino, né? Acho que não ficou flutuando. O pão cai. E naquele momento a palavra fala o quê? Que imediatamente levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Meus irmãos, eu trabalho muito viajando, né? Eu viajo muito na estrada. E sempre que você está de carro, você vai de um lugar para o outro, às vezes a gente vai para São Paulo, você dá uma cansada, aí você tem que dar aquela paradinha, né? Aí fala umas besteiras, gasta uns 15 conto num pão de queijo no Graal, né? E assim, você até, vai ali, come o negócio, dá uma esticada, volta na viagem, né? Mas aqui a palavra não fala que eles então comeram, saciaram-se, então voltaram para... Não, a palavra fala que eles levantaram-se e voltaram imediatamente. Porque deixa eu te falar uma coisa, a mesa pode ter o pão, a mesa pode estar bonita, a mesa pode estar farta, mas se não tem a presença de Jesus, meu irmão, sai fora. Se hoje na sua vida você tem um ciclo de amizades que não tem a presença de Jesus, sai fora. Se você tem um ciclo de relacionamentos que não tem a presença de Jesus, sai fora e volta para Jerusalém. É tempo de nós nos voltarmos para o propósito a qual Deus nos designou. Aleluia.
E agora eu já vou encerrar minha palavra e vou para o último ponto. E aqui eu quero falar de Jesus, quando Jesus esteve com Pedro. Jesus já ressurreto vai ao encontro de Pedro, e para que a gente se relembre um pouco, Pedro negou Jesus. Jesus anunciou que ele ia negar, ele falou, não vou. Jesus vai, e ele negou. Pedro voltou para a vida a qual ele levava antes. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando a gente sai do foco, a gente acha que a miséria que a gente tinha antes de Jesus é muito. E quando Jesus vai ao encontro de Pedro, Pedro chega até Jesus. Aí você imagina, Pedro negou Jesus, Jesus vai até o encontro dele. E aí Jesus fala, Pedro, tu me amas? E aqui eu não quero discorrer no estudo teológico das respostas de Pedro aqui, mas é mais ou menos como se Pedro falasse para Jesus, Jesus, você sabe que não é aquela coisa, né, assim, né? Pedro, tu me amas? Senhor, é mais ou menos assim, nem gosta assim, né? Você sabe todas as coisas, né? E eu fico imaginando, Jesus, ele sacrificou para que nós tenhamos vida, para a sua igreja. E como que Jesus fala para um cara, se você me ama? Você imagina você falar para alguém, eu te amo, e a pessoa virar para você, eu gosto de você. E mesmo assim, com Pedro falando que não amava Jesus daquele jeito, ele vai lá e fala, está aqui o que eu tenho de mais precioso, apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando Jesus estava falando com Pedro, eu imagino que nesse momento Jesus não estava olhando para aquele Pedro que não amava, para aquele Pedro que negou. E eu imagino que talvez Jesus estava pensando mais ou menos assim, Pedro, ainda que hoje você negue, ainda que hoje, Pedro, seu amor não seja lá aquelas coisas, ainda que hoje, Pedro, você seja um fujão, ainda que hoje, Pedro, você seja um cara estourado, um cara impulsivo, eu não olho isso, eu estou olhando para aquilo que você vai se tornar. Porque ainda que hoje você seja isso, eu estou vendo Pedro, que um dia vai estar na porta do templo e vai falar, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eu estou olhando para um Pedro, que ele vai passar e a sua sombra vai curar os enfermos. Eu estou olhando para um Pedro, que na hora da morte, hoje ele não me ama, mas amanhã quando ele for morrer, ele vai falar, eu não sou digno para morrer como meu Senhor, crucifica-me de ponta cabeça. Meus irmãos, hoje essa é a palavra de Deus para nós. Nós temos que tirar a utopia de estarmos prontos. O que Deus tem para falar para você hoje, que talvez hoje você tenha esse sentimento de incapacidade, talvez hoje você tenha esse sentimento de que, eu não sei falar, eu não sei fazer. Eu estou aqui para te dizer que Deus não está olhando para o jeito que você está, Ele está olhando para aquilo que você vai se tornar. Que há uma palavra para você, basta o quê? A gente se dispor àquilo que Deus quer. Então eu venho orar aqui agora, em nome de Jesus eu quero orar. Senhor Deus, eu venho pedir, Senhor, para que em nome de Jesus, o Teu Espírito venha sobre nós, Pai, e nos mostre o propósito, Pai. Nos mostre o propósito para cada um de nós, Pai. Mostre, Senhor, o destino. Mostre o Jerusalém que nós precisamos voltar. Eu sei que hoje tem corações aqui, que muitas vezes a doença pode dominar, que a incerteza, a insegurança, mas eu estou para dizer que essas pessoas não são assim, elas estão, você pode estar com uma doença, você pode estar vivendo uma situação, mas você não é isso, você é aquilo que a palavra fala a seu respeito. E eu peço que em nome de Jesus, Deus, venha queimar, Senhor, a palavra de Deus nos nossos corações, que a maneira a qual esse fogo seja tão forte, que nenhum empecilho externo venha nos tirar do foco, que é estar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço a Ti, Senhor. Amém.